Eric e Shelley, um jovem casal cheio de sonhos e promessas de viverem juntos, não apenas para sempre, mas até além disso, como eles mesmos já juraram um para o outro. Recém-noivos e de casa nova, eles viviam um romance tão puro e inspirador quanto os sonhos do poeta que mais teve negado para si tais sentimentos, e os precisou criá-los na escrita. Em um certo dia trágico, o casal está numa autoestrada no meio do nada. Parece que vem chuva, diz Eric. Shelley fala como está feliz com o momento em que eles estão vivendo, quando de repente o carro deles para de funcionar. Eric sai para ver o que pode ter sido e Shelley espera dentro do carro. Ele dá uma olhada no veículo e diz que não vai dar para consertar ali. E é quando se dá conta da aproximação de um carro na estrada. O tal carro passa ao lado deles e joga pela janela uma garrafa de bebida que se espatifa em pedaços no chão. O veículo para logo em frente e, como que já pressentindo o pior, Eric pede a Shelley para travar as portas e não sair do carro por nada, mas promete a ela que ficará tudo bem. James O'Barr, o autor da história que eu conto agora, criou a graphic novel O Corvo, baseado em sua própria vida. James, ainda jovem, na década de 70, um dia, com medo de ter seu carro pegue pela polícia devido à grande quantidade de multas que ele tinha, ligou para sua então namorada na época, identificado por ele apenas como a menina que era Shelley, para que ela fosse buscá-lo. Essa foi uma daquelas decisões tomadas ao acaso que, quando sabemos as consequências que levaram, leva-se toda a vida remoendo e pensando em todo o sofrimento que se podia ter evitado caso sua atitude fosse outra. O que acontece é que, durante o caminho, a menina que era Shelley foi atropelada por um cara que dirigia bêbado e não resistiu. Uma tragédia que cercou James de dor e culpa por muitos anos. De dentro do carro parado logo em frente, sai um grupo de gangsters totalmente bêbados e drogados. Eles pararam ao avistar o casal e, vendo o quão eles estavam vulneráveis, o grupo decide se aproveitar da situação. Eric pede para que eles não façam nenhum mal, o que os instiga ainda mais. Eles se aproximam do carro onde Shelley está. Eric diz para saírem de perto dela e deixá-la em paz, o que irrita um deles, que dispara um tiro contra o rapaz, que cai de joelhos. Para James O'Barr, a tragédia que aconteceu à menina que era Shelley era culpa dele. E se ele não tivesse ligado ou tivesse 10 minutos mais tarde? Talvez se tivesse sido responsável e pagado suas multas, quem sabe se tivesse dito a ela, nos vemos outro dia. E se, e se, e se. James, em toda sua dor e luto, precisava de um lugar onde desabafar toda aquela escuridão. E sobre o corvo, dizem suas palavras: tive a esperança de que se colocasse toda aquela fúria assassina no papel, toda dor, toda mágoa e toda tendência autodestrutiva que se seguiu, virariam fumaça. Eric havia prometido que não deixaria nada de mal acontecer com Shelley. Talvez por isso, o primeiro disparo não o matou. Seus sentimentos por Shelley eram fortes demais e ele não queria deixá-la lá, sozinha. Um dos gangsters vai terminar o serviço, e antes do segundo disparo, Eric avista atrás de seu carrasco uma sombra imponente com o formato de pássaro. Mas logo vem o estrondo do segundo tiro, que foi de tão perto que queimou o cabelo dele. Porém, nosso personagem, caído ao chão, ainda vivia. No entanto, sem forças, apenas podia assistir o desenrolar daquele pesadelo, impotente, como se sentiu seu autor também no dia de sua perda. A obra O Corvo, escrita a partir desse sentimento de dor e culpa de James O'Barr anos mais tarde, recebe uma adaptação para os cinemas. O filme tem seu personagem principal, Eric Draven, estrelado pelo promissor Brandon Lee, que apresenta uma elogiada performance sob a maquiagem do corvo. No entanto, a obscura tragédia ocorrida no set de filmagens e que deu ao filme um status de amaldiçoado foi o que marcou. Brandon foi morto em um acidente enquanto filmava a cena em que Eric recebe um tiro. É uma história muito estranha. Acontece que uma das armas da gravação, que era para estar carregada com munição de festim, por engano, estava carregada com munição de verdade. Ela foi disparada contra o ator, que não resistiu. Uma fatalidade que interrompeu de forma prematura uma carreira potencialmente brilhante. James O'Barr, que lutara anos para se perdoar pela morte da menina que era Shelley, revive toda a dor, agora com a morte de Brandon.
que havia virado seu amigo durante as gravações. E se não tivesse escrito esse maldito corvo? James se afundou novamente em sua culpa. O pássaro negro que Eric viu se aproximar antes de cair, agora era o corvo pousado ao seu lado. Este lhe diz para não olhar o que iria acontecer. Nada daquilo era culpa de Eric, mas ele o ignora e vê tudo o que fazem a Shelley. Toda a violência brutal e o abuso que ela sofreu, que mesmo depois de roubarem a vida dela, continuou. E Eric, estirado ao asfalto, presenciou tudo. Ele ficou vivo até chegar ao hospital, onde disse suas últimas palavras. O corvo disse para não olhar. James escolheu o nome Shelley em referência a Mary Shelley, a criadora de Frankenstein, porque a morte da menina que era Shelley o transformou em um monstro por baixo da pele. E Eric é uma alusão ao protagonista de O Fantasma da Ópera, pois tal como ele, James seguiu vivendo escondido atrás do rosto estoico da normalidade, enquanto por dentro vivia em constante dor. Toda a impotência e raiva que sentiu com a sua perda foi jogada no papel na criação do corvo, pois segundo ele, se na vida real não havia justiça, lá ele a inventaria. Em algumas lendas, o corvo é responsável por levar as almas dos mortos para o outro mundo. Porém, antes de morrer, Eric viu tudo o que fizeram a sua amada Shelley. O ódio e a culpa tomaram conta de seu espírito, e o corvo não podia levá-lo em paz enquanto suas pendências com o mundo dos vivos ainda não estivessem encerradas. Então, o pássaro das trevas lhe concede a oportunidade de voltar ao mundo dos vivos para realizar sua vingança e pôr um fim a toda dor que não deixava sua alma descansar. Daí vemos Eric, de volta à cidade à noite, quando tudo o que é bom se esconde como um cão chutado, tão cinza, tão aflitivo, vigoroso como aço, mas por dentro só escombros. O corvo ri sob o poste, sorriso voodoo daquele que viveu e morreu, porém ainda vive. Ele toma o caminho de casa, onde pode ser amorfo no escuro, e pintar seu rosto nas cores do júbilo. Hoje à noite, o inferno envia anjos com presentes. O corvo sai pela cidade. Aqui notamos as fortes características do horror gótico, toda a sujeira e corrupção que exalam pelo artifício dos prédios e das ruas, as placas que dizem sem retorno, como se não houvesse esperança naquele mundo, são opostos diretos às memórias que Eric tem quando recorda de Shelley, como se aquele mundo recusasse tudo o que eles dois sentiam e foram. Durante toda a história, vemos esses extremos. O corvo é sádico, tão violento quanto a violência que inspirou seu surgimento. E assim temos os traços agressivos de James nas páginas em que o corvo segue seu caminho de vingança. Mas em sua mente, vemos ainda recortes da vida de Eric, e como era leve e feliz ao lado de sua amada, assim como os traços desenhados nessas cenas. Como se aquela pureza dos sentimentos de Eric apenas pudesse existir em sua mente, enquanto toda a baixeza e torpeza do mundo real só conversasse, ou talvez só merecesse a presença de Eric na figura de corvo, um ser tão violento e quebrado quanto o mundo em que ele se encontra. Provavelmente assim como James se sentiu, onde apenas em sua mente podia estar com a menina que era Shelley, enquanto no mundo lhe restava apenas vazio. Não à toa, Eric agora é um monstro, um morto que não pertence mais àquele mundo, mas que ainda caminha por ele, representando simbolicamente todo o sentimento de inadequação sentido pelo homem que ainda ama alguém que não está mais com ele, como se tanto ele quanto a realidade em que vive se recusassem mutuamente, e a violência dentro de O Corvo fosse sua única forma de diálogo. Vale um destaque novamente as características do gótico presentes na obra, como a ambiguidade nas palavras, que criam um jogo de interpretação literal e metafórica, na qual ambas fazem parte da mensagem e se completam. Por exemplo, temos a figura de Eric trazido de volta como um tipo de zumbi para vingar o que lhe foi causado, e assim poder descansar, pois os sentimentos que ele possuía eram tão fortes que, se ele não tivesse morrido, a perda de Shelley deixaria um vazio tão grande que ele seria, se não um morto-vivo, então um vivo morto,
assim como James provavelmente se sentiu com a perda da menina que era Shelley. E por isso, a capa da edição definitiva de O Corvo, publicado pela Darkseid, é tão certeira quando une os Os dos nomes James O'Barr e de O Corvo, como uma aliança, unindo criador e criatura. E aqui vemos mais uma vez essa ambiguidade sendo expressada, destacando que a mão não se difere daquilo que cria. O Corvo caminha pelas ruas e executa, um a um, os autores da brutal morte de Eric e Shelley. Ele brinca, ri e amedronta suas vítimas, pois o medo é todo para os inimigos. O medo e os tiros. No entanto, em sua mente, ainda vemos Eric remoendo sua dor, indo no quarto de suas lembranças de quando estava com Shelley, ignorando os conselhos do Corvo para não entrar lá, que ele precisava deixar ir e se livrar da culpa, pois ele não podia ter feito nada, e mesmo toda a matança causada por ele, não mudaria isso. James fala como a presença de Eliza Hutton, a então mulher de Brandon Lee, foi importante depois de tudo que aconteceu. Ela o ajudou naquele momento, compartilhou seu luto com ele e disse-lhe as tão poderosas palavras: James, não foi sua culpa. Eric, enfim, completou sua vingança. Derramou tanto sangue quanto ele mesmo sangrou. Causou tanta dor quanto ele mesmo sentiu. E mesmo depois de tudo isso, ele ainda não estava em paz. O Corvo, que lhe acompanhou por toda a sua jornada de carnificina, conversa com ele. Diz que ele ainda está lá porque essa história não é apenas sobre justiça ou vingança, mas sobre perdoar. Eric diz que nunca poderá perdoar aqueles caras. Eles não, imbecil. Você mesmo, diz o Corvo. Você não tinha como salvá-la, Eric. Não dava pra fazer nada, garoto. Se você quer sair desse meio caminho, tem que deixar isso pra trás. Mas Eric diz que não sabe como fazer. Temos aqui o início do último capítulo, que faz uma conexão direta com o primeiro. No primeiro, vemos Eric dentro de um trem, tranquilo em uma viagem. Olhando pela janela, ele avista de fora um cavalo branco correndo nos campos abertos. Uma cena pacífica e calma. Eles se encaram como se conversassem entre olhares. Eric aprecia a vitalidade de um animal tão belo, forte e puro. Quando, de repente, o cavalo se enrosca e fica preso nos arames de uma cerca. As farpas penetram fundo em sua carne. Eric não pode fazer nada para ajudar. Ele apenas olha, impotente. No corredor do trem, surge uma caveira recolhendo o bilhete dos passageiros. Entendemos então que esse momento da história se refere a quando ele acabara de morrer, e o trem em que ele se encontra é o que leva as almas para o outro mundo. A caveira pergunta a Eric onde está sua passagem. E aí? Pergunta o Corvo. Eric não tem passagem. Ele não pode ir ao mundo dos mortos, pois não está em paz com o mundo dos vivos. Por isso, o Corvo o levou de volta e aí a história teve início. Agora vamos ao último capítulo. Eric diz ao Corvo que não sabe como se livrar do peso do remorso que sentia. Falando em metáforas, diz o Corvo. Surge novamente na frente de Eric a figura do cavalo preso à cerca, com as farpas cravadas em sua pele e pegando fogo. Porém, o bicho ainda está vivo, agonizando, sofrendo. Eric, não podendo fazer outra coisa pelo animal, finalmente decide libertá-lo de seu sofrimento. Ele atira na cabeça do cavalo e acaba com sua dor. Não foi fácil ter feito isso. Ter aceitado a morte de algo tão belo e puro. Eric diz que está no inferno e que odeia o Corvo. Mas a sua carona finalmente surge. A caveira cumprimenta Eric. Afinal, foi um belo tiro. Um ponto importante a ser trazido a respeito desse último capítulo é que ele não estava presente originalmente na primeira edição da história. Dentre outros motivos, James diz que era devido à sua própria barreira emocional. O cavalo preso é uma metáfora para a culpa que ele sentia, de ter visto tudo acontecer sem poder ter feito nada. Eric não teve esse momento de auto-perdão porque James também não havia tido. Mas agora, esse capítulo está lá,
para Eric e para James. Pessoas solitárias não costumam se expressar de modo tão íntimo e prolongado como James O'Barr fez nessa história. Por isso, pense um pouco sobre o que ela quer dizer. Sentei ao lado de meu amigo James em várias convenções de quadrinhos e ouvi suas meias-verdades diante de perguntas como: de onde você tirou a ideia de O Corvo? Por que fez essa história? Tantas histórias, tantas explicações, mas só metade do todo. James fez esse álbum porque morreu por dentro, mas percebeu que seguia respirando. James escreveu uma carta de amor chamada O Corvo, a carta mais bonita que já li. Um sonho, uma visão, um espaço de verdade para recuperar o que se perdeu. Eric finalmente tem sua passagem para o outro mundo. Ele pode, enfim, pegar o trem e descansar. Em breve, estará novamente com Shelley. Para sempre dessa vez. Como uma vez, quando vivos, prometeram um ao outro. Muito obrigado de verdade a você que chegou até o final. Esse vídeo foi o mais longo que eu fiz até agora e não é à toa. Essa obra, O Corvo, foi muito importante para mim em uma determinada época da minha vida, então eu tentei falar dela de uma forma minimamente digna. Eu sei que teve uma adaptação recente para live action, mas eu assisti e não consegui me sentir conectado como foi com HQ e até o primeiro filme, com Brandon Lee. E por isso eu nem fiz menção aqui. No mais, se você gostou, curta, comente e compartilhe para apoiar. E até mais. Tchau.